Muito boa tarde, ministro Nelson Taixe. Antes de começar, eu queria lhe dizer que hoje nós estamos gravando esse programa num dia especialmente muito comovente e triste para todos nós do Brasil, da área médica, da ciência brasileira, da área do humanismo, porque é exatamente um dia depois da morte do nosso querido amigo comum, Dr. Ricardo Cruz, esse grande cirurgião de cabeça e pescoço, essa figura extraordinária como médico, como ser humano, enfim, um profissional completo na sua atividade. Eu sei o quanto você também tinha apreço por ele, e eu gostaria que, nesse início da nossa conversa, antes de evoluirmos para a nossa conversa mais informal, como de hábito, você pudesse falar um pouquinho do que representou Ricardo Cruz para todos nós nesse período de vida profissional. Ricardo é um exemplo de profissional, né? O Ricardo, eu tive a oportunidade, eu vou comentar, eu fiz residência no Hospital de Ipanema, onde ele trabalhou. Ricardo fez o INCA também, onde eu fiz minha residência. Então, o Ricardo foi uma pessoa com quem eu interagi, né, na época do Grupo COI, que foi a empresa que eu fundei e conduzi durante um longo tempo. E o que eu acho, em relação ao Ricardo, que eu acho que isso sirva talvez, de referência, é como situações como a Covid não controlada, como a gente pode perder pessoas de uma forma tão precoce, pessoas tão importantes como o Ricardo, por exemplo, e certamente outros grandes profissionais, outras pessoas absolutamente fantásticas para a sociedade e para as suas famílias foram perdidos. Na verdade, a gente está falando hoje aí, a gente está caminhando para 180 mil mortes. Então, e o que é importante, quer dizer, mesmo aquelas pessoas que a gente não conhece, eu digo sempre isso, quer dizer, uma das razões de você brigar pelas pessoas como você briga pela sua família é porque para elas, essas pessoas que vão, elas valem isso para alguém. Então isso é um motivo grande bastante para você não dar tudo que você tem para ajudar as pessoas a viver mais, a viver melhor. Então a perda do Ricardo é um sinal assim para a gente que está mais perto, até da situação que a gente está vivendo hoje, né? A gente vai falar sobre isso, mas nessa segunda leva da doença, eu não vou falar em segunda onda porque às vezes isso é polêmico, mas nessa volta da doença, eu nunca tive tantas pessoas próximas com a doença, né? Eu vejo pessoas próximas muito graves. Então hoje, por incrível que pareça, no meu dia a dia, essa volta está tendo mais impacto do que no primeiro, em pessoas próximas, acometidas pela doença grave, em CTI. Então, ficar aqui uma homenagem ao Ricardo, uma lembrança ao Ricardo, né, por tudo que ele foi para a medicina, para a sociedade como um todo. E, obviamente, aqui também vai toda uma mensagem para todos aqueles que, não só aqueles que morreram, mas aqueles que sofreram e sofrem com a doença, para as pessoas, para as famílias. Então, acho que qualquer coisa que a gente faça hoje, a gente nunca pode deixar de homenagear todas essas pessoas que morreram, sofreram e sofrem com a doença, né? Ok. Eu acho, Nelson, eu acho que fica aqui a nossa homenagem ao nosso querido Ricardo Cruz, e como você disse, é extensiva a todos os profissionais de saúde, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, enfim, que se expuseram de uma forma muito intensa. Muitos deles contraíram a doença e muitos, infelizmente, morreram. Eu acho que, em respeito a eles, eu homenageio, como você está homenageando, o nosso querido amigo e médico exemplar, membro da Academia Nacional de Medicina, Ricardo Cruz, que faleceu ontem, vítima de Covid, e esperando que essas mortes possam deixar um legado de maior responsabilidade social para quem tem a responsabilidade de tocar as políticas públicas de saúde no Brasil. Bem, Nelson. E José, só para completar, eu devia ter falado antes, mas primeiro te agradecer a oportunidade de estar aqui,
e dizer que a gente está na estrada junto há muito tempo. É verdade. Né? É verdade. A gente está na estrada junto há muito tempo. Muitos então, anos. Muitos anos. Acho que está há 20 e poucos anos, quase 30 anos aí. Então, é uma honra tê-lo como agradecimento amigo aí pela chance. E como parceiro dessa trajetória em defesa das boas práticas da medicina no Brasil, que você sempre foi um grande defensor. Nelson, antes de eu falar um pouco sobre aqueles tempos difíceis do Ministério da Saúde, eu queria que você contasse para a gente, compartilhasse com todos nós. Primeiro, você estudou sempre em escola pública, pelo que eu sei. Você é um carioca, nascido no subúrbio, no Meier, portanto, é carioca raiz, não é um carioca verdadeiro, não é como eu que sou falso carioca, não. Então, eu queria que você me dissesse, você sempre estudou em escola pública, não é isso? Desde menino você estudou em escola pública? Desde o primário. E você escolheu fazer medicina, influenciado por alguém, teve alguém na família, algum médico na região do Meier que possa ter te influenciado? Como foi a sua decisão de fazer medicina? Você sabe que acho que foi uma coisa que era minha mesmo, porque na minha família nunca teve um médico e não tem, o único médico da família sou eu. E era uma coisa que eu queria desde criança. Eu não sei muito bem por que eu queria isso, mas eu queria desde criança. E foi uma coisa que veio naturalmente, porque eu não tive ninguém da família ou parente, nunca tive contato com nenhuma pessoa próxima que fosse médico, sabe? Então foi um negócio que veio, sei lá. Aí você passou na faculdade de medicina para a UERJ, na UERJ, e por que você escolheu fazer oncologia? Você é um brilhante oncologista, uma referência oncológica de todos nós, sempre foi. A sua decisão por fazer oncologia, e depois você também teve assim, um grande interesse na área de economia da saúde. Eu me lembro que você foi para os Estados Unidos, foi para Londres estudar sobre isso, estava sempre muito dedicado a essa causa de entender melhor os aspectos de economia na saúde. Como é que você migrou para a oncologia, depois você se transformou num empresário de sucesso nesse setor oncológico, a fundação do COI, e depois se dedicando muito também à área de economia em saúde, não foi? Como é que você fez esses caminhos aí? Esse foi um caminho interessante. Quando eu me formei, eu não fiz residência. Eu fui trabalhar numa cidade pequena, que era entre Angra e Paraty. Era uma situação, eu trabalhei 4 anos lá. Foi interessante porque eu saí da faculdade e me posicionei como médico. Você deixa de ser estudante, você vira profissional da noite para o dia, né? E no lugar onde eu estava não tinha especialista, não tinha nada, e você tem que se virar, não tem jeito. E ali foi um lugar onde eu fazia tudo, né? Eu fazia pronto-socorro, enfermaria, consultório, CTI, eu fazia tudo. E até pediatria eu fazia, gineco, eu tinha que atender, às vezes, eu estava plantão, né, no pronto-socorro. E naquela região eu comecei a me interessar por oncologia. Eu não sabia se eu ia fazer oncologia pediátrica, oncologia de adulto. Quando eu voltei para o Rio, fiz clínica médica, fiz residência lá no Hospital de Ipanema. E a ideia da oncologia, porque como eu já tinha feito 6 anos de clínica, eu queria fazer uma especialidade que o que eu tinha aprendido tivesse impacto. Então, clínica médica tinha importância para a oncologia. E a onco era uma especialidade que estava começando, na verdade. Ela era muito pobre na época, não tinha praticamente nada. Na parte de tratamento sistêmico, né? A rádio ainda existia, mas ela não era tão desenvolvida. Então, ali era uma oportunidade de eu combinar o que eu tinha aprendido na minha vida profissional até aquele momento com um tipo de doença que estava no seu começo e eu ia crescer junto com ela. Porque, por exemplo, naquela época, na faculdade, quando eu comecei ali, não tinha nada, não tinha ultrassom, não tinha tomografia, não tinha eco, não tinha nada. E eu dei sorte, porque eu consegui ver toda essa evolução. Eu consegui acompanhar o que é. Lá a gente fazia percussão no pulmão para tentar fazer diagnóstico, que é a coisa mais primitiva impossível, né? Então, aí eu fui evoluindo. Na época, eu me lembro de que eram livros e livros de radiografia de tórax, né? Um negócio incrível, né, cara? Aí, me lembro deles falando que cálculo de vesícula era colecistograma oral, era um negócio, né? Então,
Aí estava surgindo um negócio chamado ultrassom. Então, essas coisas são muito legais, né? Hoje em dia é aquela que é mais comum possível. Então, isso foi uma oportunidade que eu consegui. Mas eu nunca tive ideia do que era oncologia. Isso vale para tudo na vida. Você sabe realmente onde você está depois que você entra. Antes, você sempre imagina um monte de coisa, geralmente imagina mais o lado bom do que o lado ruim. E aí, quando você entra, você descobre onde é que você está, né? O que você está fazendo. E a onca era muito pesada, a onca era pesada. A onca é pesada porque é muita pressão, às vezes é muita tristeza, e a onca é uma das doenças que a gente mais cura. Essa aqui é a grande verdade. Se você pensar bem, depois de infecção, o que você mais cura é oncologia, né? Mas era muito pesado. E chegou uma hora que eu fiz a residência de clínica, depois fui fazer residência de onco no INCA. Até a minha formação foi feita em serviço público. O Hospital de Ipanema era um hospital do INAMPS, que é um equivalente do SUS, e o INCA era um hospital federal. Aí, depois disso, eu segui um tempo trabalhando como oncologista e aí acabei montando o grupo COI, porque na época a oncologia começou a ficar muito cara para as pessoas e aí surgiram as operadoras de saúde. Então, ali eu conseguia fazer com que as pessoas pudessem receber, já que do bolso já começava a ficar difícil as pessoas pagarem, porque os remédios iam ficando muito caros, né? E aí o grupo foi criado, mas eu nunca... Isso foi criado uma estrutura empresarial, eu criei uma empresa, mas eu nunca me imaginei um empresário. Aquilo era uma forma de trabalhar o meu dia a dia médico, né? E aquilo foi crescendo de tal forma que um dia eu descobri que eu tinha uma empresa, aí que eu descobri que eu tinha... Aí que eu não sabia que eu tinha uma empresa, eu achava que eu tinha um consultório. Aprendeu que tomava risco, né? Empresa, mas eu tinha uma empresa e eu não tinha notado, né? Aí você tem que correr, porque quando a gente fez quando eu fiz lá o MBA lá no Copiade, né, que é lá no Fundão, e aí, a partir daí eu comecei a tocar esse lado mais empresarial, mas lá na frente eu tive que fazer uma escolha. Chega uma hora que você não consegue mais fazer as duas coisas, então você faz os dois mal, então você já não consegue nem atender direito, nem fazer a empresa andar. E aí eu tinha a ideia de criar uma coisa institucional, alguma coisa maior, né? E a partir daí, depois eu fui... Aí o que aconteceu? Foi bem interessante isso. Por que eu fui fazer economia da saúde? Eu comecei a ver que a conta não fechava mais, estava ficando tudo caro demais. E aí eu ia ter que conseguir fazer escolhas. E aí era economia da saúde. Aí eu vi qual era o lugar que, para mim, seria o melhor lugar do mundo para fazer economia da saúde, que era a Universidade de York, na Inglaterra, que era quem aconselhava o NICE, do NHS inglês, né, que é a referência do SUS brasileiro. Aí eu fui fazer lá, fiz pós-graduação e mestrado lá. E depois também, para melhorar, já na empresa, eu fiz também treinamento em gestão e empreendedorismo lá na Harvard Business School. Então eu fiz formação em gestão e negócio, eu fiz economia e fiz saúde. Fiz economia na Inglaterra, fiz negócio nos Estados Unidos e fiz saúde no Brasil. Então me dava um tripé muito bom de conhecimento, né? E aí, quando eu voltei da Inglaterra, quando eu terminei lá a pós-graduação, eu vi que informação era fundamental, que não tinha como fugir disso. Aí eu criei o Instituto COI, que ele é voltado para colher dados, na verdade. Depois, quando eu saí, quando eu fui comprado pela UHG, o Instituto teve que ficar junto, mas na época que eu saí, o Instituto já era um dos maiores do Brasil em clinical trial também. Mas o objetivo no início era colher dado de desfecho clínico das pessoas, para eu entender. Porque na minha cabeça, o que eu sabia? Eu só vou entender a eficiência sem ser o que eu entrego para as pessoas. Senão eu só vou medir o que eu gasto. Medir gasto, a discussão de custo é uma discussão que é muito mais, às vezes, ideológica e ela não traz eficiência, porque se você não sabe o que você entrega, você não sabe se você está gastando bem ou mal. Então a ideia do Instituto foi essa. E ele, felizmente, virou um dos maiores, né? E algumas coisas que eu fiz que foram legais. Por exemplo, a gente montou um serviço de radioterapia que em 6, 7 anos saiu do zero e passou a ser a maior referência em alta tecnologia da América Latina. Eu lembro que na época não existia radioterapia naquele grau de complexidade, de certeza, de precisão. Mas foi uma coisa revolucionária ali na Barra da Duas coisas foram legais. Primeiro, porque a gente tinha já lugares de referência, tem o Einstein, tem o Siri, mas depois daquilo que a gente fez no COI,
radioterapia de alto padrão passou a ser referência brasileira. Que espetáculo. Então, eu não beneficiei só quem eu cuidava, eu beneficiei todo mundo, porque aquilo passou a ser o padrão nacional. Né? E posso te falar, a gente, quando você fala em ser inovador, é muito bonito, é muito romântico, mas é um sufoco, porque, por exemplo, quando a gente montou o primeiro aparelho, era da Siemens, era o melhor aparelho da América Latina. Sensacional. Só que as pessoas não sabiam montar o aparelho, eles não sabiam botar o software no aparelho, porque era tão novo que ninguém sabia mexer. Nem o pessoal da Siemens. Brasil, entendeu? Teve que vir gente da Alemanha. E naquela época estava começando a ter a coisa do IMRT, essas coisas todas. E eu lembro que nos Estados Unidos tinham morrido várias pessoas, porque como é que funciona? Você tem um software que fala com a máquina, são as lâminas que vão rodando, né? E aquilo permite uma coisa muito mais precisa. Então, nos Estados Unidos tinha acontecido de pessoas em que o software não falou com a máquina, irradiou com campo aberto e várias pessoas morreram. Eu falei, estou trazendo um negócio que você vende como uma coisa fantástica. Imagina se acontece um erro desse, eu estou perdido. Aí você não dorme até aquilo funcionar, entendeu? O Hélio Salmon, que era a pessoa que ajudou a estruturar isso tudo, é um físico fantástico, ele não dormia, ele trabalhava todo final de semana sem parar, porque toda hora dava um problema. A gente queimou uma peça porque a pessoa não sabia fazer manutenção. Que era muito novo, entendeu? Então é tudo muito bonito, inovação, não sei o que, é muito bonito. Empreendedorismo é muito bom, mas tem que saber que existe um risco grande do empreendedor. Muito. Né? Eu lembro que tiveram casos no Rio de pessoas que irradiaram errado, aquela criança. Eu falei, Deus, não pode acontecer nada disso. Você está de parabéns, Nelson. Você fez um negócio que foi muito legal, que no Rio, a gente, como quando eu estava conduzindo, acabei assumindo todas as vidas da Amil, né? E aí a gente dava o mesmo tratamento para o plano mais simples, para o plano mais caro. Todo mundo tinha a mesma coisa, independente do plano que você tinha, por mais simples que ele fosse. E era igual, não é porque era ruim, é porque era bom, porque eu comparava os dados com bases de dados europeias, americanas, para eu ver se o que estava acontecendo com as pessoas que a gente cuidava se estava dentro de um padrão mundial de qualidade. E estava. Então, a gente conseguiu dar, independente de onde a pessoa vinha, de plano que ela tivesse, todos tinham o mesmo tratamento. Isso foi um negócio muito legal, também. Eu acho que essa combinação aí que acabou levando eu ser indicado para o Ministério, mas vamos ver. Pois é, eu imagino que ao longo dessa trajetória toda, um dia você devia estar em casa e recebe uma ligação do gabinete do presidente da República te convidando para ser ministro da Saúde. Eu imagino que a sua tomada de decisão sobre este assunto, além da Daniele, sua mulher, não faça isso, Nelson, eu imagino. Eu penso que deve ter sido uma noite sem dormir muito pior do que as noites da instalação da radioterapia. E nós vamos conversar muito sobre esse seu período do Ministério. Eu quero saber algumas coisas suas sobre aqueles momentos tão difíceis que você passou ali no Ministério, conversar um pouco sobre as decisões que foram muitas vezes contraditórias de cloroquina, as guerras de pró-cloroquina contra a cloroquina, como é que você, como ministro, conseguia administrar isso, e mais do que isso, nós vamos conversar na segunda parte dessa nossa entrevista sobre a vacina. Como é que nós devemos estar olhando para isso, qual é a visão sua, como um ex-ministro, como um homem da ciência, do saber, acha que o brasileiro deve atuar, agir, e qual é a expectativa que ele deve ter em relação às diversas vacinas que estão aí disponíveis. Mas nós já chegamos aos nossos minutos, ao final dos 20 primeiros minutos. Então, nós vamos interromper agora essa primeira parte da nossa entrevista, mas, diferentemente das demais entrevistas, a diferença de tempo entre a primeira publicação e a segunda será curta, porque o tema que o doutor Nelson Tait vai conversar comigo na segunda parte é tão relevante e do momento tão oportuno que nós, nesta semana, vamos publicar em dias sucessivos nas nossas redes sociais, através
do nosso canal do YouTube, do FIS, da iniciativa FIS, as duas partes da entrevista do ministro Nelson Taitti. Muito obrigado, ministro, mas fiquem todos conosco, porque em breve a segunda parte estará no ar também. Até a próxima. Obrigado, José.